Olá, tudo bem? Como vão todos? Esse é o programa de início, né, de lançamento do canal Trabalhando com Educação. Eu me chamo Alexandre Ramos, trabalho com educação nos últimos 4 anos e é algo que me tornou um adito pelo assunto. Eu tenho pesquisado muito, tenho lido bastante, tenho conversado com muita gente, inclusive com um amigo meu de longa data, o Fernando Malheiros, com uma vasta experiência também no segmento de educação, que eu vou apresentar agora para vocês. Fernando, fala um pouco mais, antes de qualquer coisa, desculpe, tudo bem? Fala um pouco mais sobre a tua experiência e sobre um trocadilho que nas muitas conversas que a gente tem sobre educação, você falou uma vez e me pegou muito. Como é que é esse trocadilho que você tem com sala de aula? Diga lá. É isso, olá Alexandre, olá galera, olá pessoal, meu nome é Fernando Malheiros, eu estou trabalhando com educação de fato há aproximadamente 18 anos, mas na verdade me relacionando com educação desde que me entendo por gente, né? Eu acho que o tema do nosso canal, Trabalhando com Educação, ele não vai trabalhar só da educação como labuta, como trabalho e como dever do Estado, mas principalmente como uma necessária relação entre pessoas para o desenvolvimento de uma nação. Eu brinco muito, Alexandre, com a questão da sala de aula como ela existe hoje, principalmente no ensino fundamental e médio, com a questão da cela de aula, né? Ou seja, parece que nós estamos levando as crianças a um presídio. Porque se você for parar para analisar, quando você leva suas filhas da escola, elas formam, né, como se fosse uma contagem de alunos no início do dia letivo. Depois elas são conduzidas em fila pelos corredores até uma sala fechada, sem janelas para que elas não interajam com o exterior. Uma sala hermeticamente fechada pela porta, que deve ficar fechada e não deve se abrir, e que tem uma janelinha de vidro para que você enxergue os aglutinados no interior dela, né? Além disso, eles ficam ali reservados, sem contato externo, o celular fica proibido de entrar, o tablet fica proibido de entrar, fica aquele professor em cima do palco falando e aqueles alunos voltados para ele sem poder conversar, sem poder interagir, trocar, e no final a gente acaba tendo um aprendizado muito, muito ruim, muito aquém daquilo que é natural hoje do jovem, é natural hoje da nossa vida cotidiana, que é o acesso à comunicação. Isso sem contar o banho de sol, né? Que é o horário do recreio, toca aquele aviso e a galera tem que sair para o banhinho de sol deles. Toca a sirene e todo mundo sai correndo para o banho de sol, que é o único momento que eles têm contato com o mundo exterior, né? E o professor precisa entender, Alexandre, não é só uma questão da conduta, mas o professor tem que entender que ele também não é mais o transmissor de conhecimento e de informação, né? Ele tem que ser um instigador, ele tem que ser um fomentador desse trabalho, porque no dia a dia do trabalho, no dia a dia da nossa vida, a gente não trabalha sozinho, a gente não estuda sozinho, a gente não age sozinho. É verdade, eu iria além até, eu acho que não é só o professor, eu acho que é todo o corpo colaborador de uma instituição de ensino, seja ela uma creche, seja ela um colégio, seja ela uma universidade, tem que ter esse entendimento. A gente precisa parar de ser impositivo no sentido de formar. Como você disse muito bem, ninguém mais é o bastião da verdade. O conhecimento e a informação está todo no Google. Basta, a gente tem um verbo novo hoje no vernáculo, né, no vocabulário da gente, que é dar uma gugada. Você guga e você consegue ter todo o conhecimento ali. Então, a gente tem que parar com essa coisa de transmitir esse conhecimento somente de uma maneira impositiva. Isso tem que passar a ser um diálogo muito mais aberto e mais franco, né? Eu acho que esse canal tem como conceito ele ser colaborativo, ou seja, a ideia é que nós possamos trazer aqui pessoas interessadas em educação para discutirmos um grande movimento, uma grande conscientização das pessoas quanto à necessidade de se olhar a educação com novos olhos, porque não só na área que eu atuo há mais tempo, que é no ensino superior, que aliás a gente tem que trocar o nome, né, porque o ensino básico não é inferior, mas onde você está trabalhando a pessoa para o desenvolvimento, para a colocação no mercado ou para o desenvolvimento de outras competências,
E a gente, é muito interessante, porque você conversa com o acadêmico, ele fala, não, nós não somos mercado, nós não somos produto, nós não vendemos nada, nós temos que nos manter distantes das empresas, porque elas não sabem o que é importante para elas. É uma presunção que eu acho que quanto mais nós trocarmos, quanto mais nós deixarmos que todos participem do processo de desenvolvimento das pessoas, mais nós teremos adesão e interesse nas coisas. Quer dizer, como você manter uma criança por 4 horas focada no ensino de um professor que fala no mesmo tom, pausadamente, anotando no caderno e fazendo com que ele copie, sem que ele interaja, sem que ele gere para esse aluno de qualquer idade uma experiência, um momento de transformação. Conversávamos, né? Exatamente. Sobre essa questão da participação do aluno num ensino mais hands-on, né? Você tocou num ponto aí fundamental, que é essa questão da experiência, né? Hoje em dia, no avanço, né, do mundo, o avanço da sociedade, se a gente for pensar o formato de ensino que a gente tem, o formato educacional que a gente tem, é óbvio que você tem transformações, inovações e revoluções acontecendo no Brasil, principalmente no mundo todo, né? Mas aqui a gente ainda tem muito essa estrutura da Revolução Industrial, quando se formatizou, né? Quando se criou essa forma, quando se determinou essa engenharia da educação na Revolução Industrial, e isso não avançou, isso não houve inovação alguma, né? É aquela coisa que tem até tem um meme famoso aí na internet, quando você pensa em serviços ou você pensa em uma série de outras inovações, hoje, a maior empresa de conteúdo do mundo é totalmente colaborativa e ela não é proprietária de nenhum conteúdo, que é o Facebook. A maior empresa de hospedagem do mundo, ela não possui uma cama, é o Airbnb. E o Airbnb já está mudando. Hoje em dia, o Airbnb acabou de lançar um serviço chamado Airbnb Plus, que ele cuida exatamente da experiência. Não é só você ter o espaço, oferecer o espaço, né? A maior polêmica, o maior aplicativo, a maior empresa de transporte urbano do mundo hoje em dia não tem um veículo, que é o Uber. E mais, né? Agora ela começa a ter o Uber transporte de carga, começa a ter o Uber Eats, começa a ter... Ela percebe que, enquanto ela está se locomovendo, ela pode prestar serviços. E é tudo por experiência, e muitas vezes por tentativa e erro. O Uber, eu me recordo muito bem quando foi lançado aqui, nós somos uma cidade litorânea, e uma cidade, enfim, que tem muita gente que gosta de pegar onda. O Uber tinha um serviço chamado Uber Surf, e não funcionou, não deu certo. Mas tinha esse serviço, como uma experiência, como uma tentativa de atender às demandas que se entendia que poderiam surgir. E na educação isso não aconteceu. Isso no segmento de educação a gente ainda tem essa estrutura muito antiga, né, de quadro negro, quadro branco ou verde, o que seja, carteira, caderno, livro, professor ditando, como você disse. Então, acho que essa provocação da sala de aula e o propósito do Trabalhando com Educação é muito gerar essa provocação e essa reflexão. Como que a gente pode pensar a educação no sentido lato sensu, muito mais amplo do que a educação somente de colégio, de ensino, porque educação não é só isso, né? E de que maneira que a gente pode, sim, trabalhar um cenário de inovação, um cenário de transformação, para modificar esse status que a gente tem aí, né? Eu acho que nós temos até alguns exemplos, né, de tentativas de mudança, de transformação. Você tem lá a Universidade das Américas, do Rion, tentando um conceito diferente de ensino. Você tem uma ação em Brasília de uma escola de ensino médio, lá em Paranoá, que rompeu com sala de aula, rompeu com disciplina, conteúdo. Os alunos trabalham por projetos a partir de provocações que os próprios alunos e a sociedade fazem. Mas são pontuais, quando você vai pegar o grosso, 80%, 90% da educação ainda segue o conceito lá de Ford, de reprodução em massa e de pouca ação on demand. Enquanto que o meu filho, as suas filhas mais novas, hoje não assistem mais televisão, porque elas têm aquilo que elas querem assistir na hora que elas querem assistir, acessível à mão e ao dedo do controle remoto. Ou seja,
E hoje você já tem condição tecnológica de trabalhar a educação on demand, você já tem possibilidade de produzir conteúdo vocacionado para aquele aluno que tem aquela forma de aprendizagem, que discute aqueles conceitos de aprendizagem enfim, que hoje na psicologia são muito estudados, ou seja, você tem dados e informações que podem te gerar quais são os conteúdos cujos alunos, em média, têm mais dificuldade e pessoalmente, quais são as maiores dificuldades que você tem. E aí você tem empresas hoje privadas desenvolvendo, enfim, trilhas cognitivas de aprendizagem que vão evoluindo de acordo com a capacidade que o aluno tem, a personalização do ensino, ou seja, hoje fazer com que a tecnologia esteja fora da educação, a meu ver, é um erro. É um erro. Não só isso, a gente tem toda essa situação de inovação é uma situação também extremamente conflitante com essa arquitetura que a gente tem de educação. Arquitetura física, arquitetura organizacional, arquitetura hierárquica, enfim, de tudo, né? Então a gente não pode, não dá para a gente pensar, não, vamos inovar, vamos lançar um aplicativo de gestão educacional ou do acesso do conteúdo pelo aluno, ou por quem esteja interessado, como você falou, pela demanda. Se a estrutura, né, o core da estrutura, a situação fundamental, que é um espaço onde se trabalha a educação também, ainda é arcaico. Então, existem diversos caminhos para se iniciar, todos eles certos, mas em qual momento que a gente pode trabalhar isso? Né? E voltando só um pouquinho, uma coisa que você falou, a gente tem iniciativas pontuais, se a gente contar, são várias, são muitas. As iniciativas são muito bacanas, né? O governo do Ceará, por exemplo, ele fez uma revolução no ensino, na educação básica, em que os índices deles estão muito maiores e hoje são índices modelo quando fala da educação pública. Só que não há interação, não há troca. E isso é que é o que eu mais me ressinto quando eu vejo em redes sociais a falta de um debate franco sobre educação. E é o propósito da gente aqui com esse canal, né? Eu acho que você tem ausência de políticas públicas, não há interesse que as pessoas sejam cultas, participativas e interativas. Eu acho que você tem um receio muito grande das pessoas nesse momento transformacional e disruptivo de entender que essa curva vai gerar uma modificação totalmente de inversão dos parâmetros que nós temos de vida, de sociedade, de trabalhos. Eu que trabalho com educação superior, hoje eu não posso pensar em desenvolver um médico que não pense em robótica, eu não posso pensar num advogado que não trabalhe com computadores e com aplicativo, ou seja, e aí a gente tem que começar a acreditar que aquilo que nós fizemos antes nos traz a base e a segurança para que nós possamos olhar para frente e mudar esse parâmetro. Eu acho que a ideia desse canal é exatamente essa. Tá? E agora não estou nem batendo papo contigo, Alexandre, eu estou falando para você que está assistindo o vídeo. Você também tem algo a dizer, você também tem algo que você reflete, pensa, e muitos de vocês têm uma experiência vivida de coisas, de transformação, de iniciativas que funcionaram, deram certo. Então, por que não vir até o canal, falar conosco, participar, entrar num hangout desse conosco para trazer um pouco da tua experiência sobre informações para que a gente possa difundir essa transformação para a educação. Eu vou aproveitar aqui meu garoto de 10 anos, que agora virou youtuber, vou aproveitar agora aqui para dar uma de youtuber. E, cara, você que achou legal o debate, hoje nós fomos um pouco superficiais para poder trabalhar e falar sobre vários temas de potenciais de discussão, mas você que acha que essa iniciativa é válida e que você gostou, entra aqui, dá uma curtida, se inscreve no canal, marca ali o sininho para você receber informação das divulgações de vídeo e critica, compartilha, curte, divulga, fala com as pessoas, vem trabalhar conosco esse movimento de debater, de falar sobre educação e como a gente pode fazer uma educação melhor. É isso aí, apesar da gente aqui estar procurando buscar caminhos novos, né, usando um termo muito antigo,
Vocês vão perceber que eu gosto muito de ditado ao longo desses bate-papos que a gente tem. Tem muito pano para manga. É papo para mais de meia hora. E hoje, na realidade, a nossa intenção, como um programa de lançamento, um vídeo de lançamento, uma transmissão de lançamento, é mostrar o conceito do canal. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado bastante. Eu também agora falo com vocês. E vamos embarcar nessa, vamos comprar essa briga, porque no momento em que eu comecei a trabalhar com a educação, e eu acho que no momento em que todos pensam isso, começam a dar uma atenção para a educação, para a formação, é um clique, é um insight que eu acredito que seja uma vocação inata de todos, porque é um tema extremamente importante para a gente construir. Ele não é um tema destrutivo. E esse é o propósito da gente. Enfim, contamos com vocês, a gente pretende ter uma boa periodicidade aqui e, como disse o Fernando, como dizem todos os youtubers aí, curta nosso canal, dá uma clicada, compartilha, divulga e vamos seguir nessa luta aí, que é uma luta boa, é o bom combate. Um abraço a todos, um abraço, Fernando. Um abraço, Alexandre, um abraço a todos e até semana que vem. Valeu! Tchau!